Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou, estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa e na nossa última aula nós colocamos a última parte dessa atividade que era sobre as notícias. Hoje nós vamos trabalhar sobre o emprego do O e do U nos parônimos, porém nas atividades lá vão trabalhar somente dois, os parônimos e os onônimos. Professor, os onônimos você não chegou a explicar, calma que eu vou chegar lá e vou explicar para vocês a diferença entre um e o outro, tudo bem? Então vamos colocar aqui as atividades, as respostas e depois eu vou explicar sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre os parônimos, mas também vou explicar sobre os onônimos, tá bom? Então vamos lá, vou colocar as respostas aqui para vocês. Aí estão as últimas questões que ficaram na aula anterior. Certo, vamos aqui para o nosso assunto de hoje. Vamos por partes, vamos para a questão dos parônimos. É a relação que estabelece entre palavras que são parecidas, mas os significados, são parecidos na pronúncia e na escrita, mas os significados são bem diferentes. Aí ele deu o exemplo aqui do soar e o suar. O soar emite som, o suar é transpirar. Aí tem um outro, sortir, abastecer, e o surtir é o resultar. E aí tem uns exemplos aqui, cavaleiro, aquele que cavalga, e o cavalheiro, que é um homem gentil. Absolver é perdoar, inocentar, e absorver é aspirar e sorver. Beleza? Então vamos lá. O parônimo são aqueles que são parecidos na pronúncia e na escrita. Observe isso, são parecidos na pronúncia e na escrita. Os onônimos, isso não acontece na questão da pronúncia, porque a pronúncia ela é a mesma. Um exemplo, a palavra colher. A palavra colher, ela tanto é o objeto, como também ela pode ser colher, do verbo. Então, observe, se eu for escrever, ela vai ser a mesma coisa. Já no caso, por exemplo, de concerto, existem dois tipos de concerto, o concerto musical e o concerto de reforma. Embora na minha pronúncia, ela é a mesma coisa. Então, ela tem essa diferença. Diferente, no caso, dos parônimos. A questão do comprimento e a questão do cumprimento. Ou seja, em um você consegue identificar. Já na questão dos onônimos, isso não acontece. A questão do acento. Acento tem tanto o acento gráfico, como também tem um acento que é o objeto. Pode ser um banco, e às vezes pode falar assim, esse é o assento que você vai ficar sentado. Então, isso não acontece na questão dos onônimos. A sua pronúncia, ela permanece a mesma, porém, na sua grafia, ou seja, na sua escrita, há uma modificação. Tudo bem? Então, eu quero que você faça as atividades que está na página 63 e 64, tudo bem? Então, finalizando por aqui, bom final de semana, um abraço virtual e tchau, tchau! Olá, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo aprendendo bastante e se cuidando por esse período que é bem complicado, né? Já está melhorando um pouco a situação, mesmo assim é necessária uma vigilância constante. E hoje, aula de matemática, aula relativa ao dia 7 de agosto,
E nós vamos dar continuidade àquele assunto, multiplicação e divisão de inteiros. Você pode acompanhar. Aliás, hoje é aula de resolução de exercício, perdão. Então, hoje eu selecionei 3 exercícios de páginas específicas do livro didático, se não me engano tem um do livro de atividades. A gente vai ver. E eu vou ensinar os macetes com relação à multiplicação de inteiros, né? A gente já viu bastante disso no primeiro bimestre, né? Vimos bastante as 2 primeiras operações no segundo e agora estamos aqui vendo bastante a multiplicação e a divisão de inteiros. E o exercício 1 da página 6 do livro tem esse exercício, acompanhe daí. Com base nas conclusões que você chegou anteriormente, complete a tabela. Então ali no canto esquerdo, em azul, nós temos a operação de multiplicação e embaixo, menos 8. Na linha de cima, nós temos uma série de números, 9 números, que começa com menos 4 e termina em 4. Cada número desse deve multiplicar o menos 8. E o primeiro número é o menos 4 menos 8. 4 vezes 8 a gente sabe que é 32, lá da tabuada. Os sinais são negativos, o resultado só pode ser positivo, então a resposta é 32. E 3 vezes 8 é 24, os dois são negativos, é 24 positivo, então. 2 vezes 8 é 16, os dois são negativos e o resultado é positivo. 1 vezes 8 é 8, os dois são negativos, o resultado é positivo, então fica 8 positivo. E 0 vezes qualquer valor é 0. 1 vezes menos 8, próximo número. 1 vezes 8 é 8, no entanto, um é positivo, outro é negativo. Ao multiplicar números diferentes, o resultado é negativo, então fica menos 8. 2 vezes 8 é 16. Como um é positivo, outro é negativo, olha aí o resultado, negativo. 3 vezes 8, 24, vai ser 24, porém sinal negativo, uma vez que os dois têm sinais diferentes. 4 vezes 8, 32, também resultado negativo pelos sinais que são diferentes. Observe que fica o 0 no meio e os módulos são iguais. Quando você vê o 1 e menos 1, a resposta é 8. O que muda? O sinal, onde um é 8, o outro menos 8. Mesma coisa para o 2 e para o menos 2, mesma coisa para o 3 e para o menos 3, para o 4 e menos 4. Conceito de módulo que a gente viu lá no primeiro bimestre, né? Espero que todo mundo tenha esse conceito bem guardado na mente. O exercício seguinte, agora exercício 11, página 8 do livro didático. Calcule as operações indicadas e complete a tabela. À esquerda temos 2 números, o 7 e o menos 5. A tabela aí é maior, ela tem mais valores. Eu só vou fazer essa parte, o restante é para você. Então, na coluna seguinte fala quadrado. Quadrado de quem? Do 7. Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Quadrado do menos 5 agora. É menos 5 que multiplica menos 5. 5 vezes 5 é 25. Como os dois são negativos, o resultado é positivo. O dobro. O dobro é 2 vezes 7, que dá 14. E o 2 vezes 5 já está lá completo, é menos 10. Agora o cubo. O cubo de 7 é 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 49 dá 343. E o cubo de menos 5? É menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica menos 5. Menos 5 vezes menos 5 dá 25. Se você olhar lá para a primeira coluna, tem o 25 já, que é o menos 5 ao quadrado. No entanto, esse 25 vai multiplicar um menos 5 para chegar ao cubo. 5 vezes 25 dá 125 e o resultado é negativo, porque é um 25 multiplicando menos 5. O triplo de menos 5 já está completinho lá na última tabela, né, na última coluna. 3 vezes menos 5 é menos 15. Porém, o triplo de 7 é 21 e é positivo mesmo, né, sem mudança de nada. Então é essa a tabela, espero que você acerte os próximos itens que tem na tabela, né? Acho que ela tem 4 linhas, não lembro. Faça o exercício aí. E agora, com base nisso daqui que a gente viu,
Peço que você vá lá nas páginas 14 até 10 do livro didático, faça os exercícios que encontrar. São todos relativos a essas aulas que nós viemos tendo. Espero que você consiga fazer. 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, 7º ano! Tudo bom com vocês? Espero que a semana de aulas tenha sido proveitosa para vocês. Nessa aula de História, a gente vai falar agora sobre a colonização espanhola, gente. Nós falamos aí sobre a colonização portuguesa, né? Em relação aí ao nosso continente. Agora a gente vai falar da colonização espanhola e também inglesa na América. Como é que foi a chegada aí dos espanhóis no nosso continente? Como é que foi aí a questão da exploração dos espanhóis e dos ingleses? Foi a mesma juntamente com os portugueses? Porque a gente sabe, nós vimos aí que os portugueses eles tinham muitas conversas, sabiam negociar, conhecer os povos, tinham ideias aí para explorar de forma aí com que eles realmente não saíssem perdendo, né? Eles sabiam realmente o que eles estavam fazendo. E os espanhóis e os ingleses, eles também, porque nós vimos que não foi só os portugueses que exploravam o nosso território, nosso continente. Também a colonização espanhola, colonização inglesa, entre vários outros exploradores também chegaram aí no nosso continente. E agora a gente vai saber um pouquinho como é que foi aí. Por que a colonização portuguesa e inglesa? Porque foram também outras duas colônias que se desenvolveram no nosso continente. E esse desenvolvimento também favoreceu alguns aspectos para eles e também para nós. A gente sabe que os portugueses, eles contribuíram para a economia, a expansão de alguns locais. E os espanhóis, qual era o objetivo dos espanhóis também? Era só explorar? O objetivo de todas as colônias era explorar recursos aí. Mas o que eles contribuíram? E como é que foi aí essa contribuição deles? Como é que foi essa aventura deles aí no nosso continente? É isso que nós vamos ver também, certo? Aí nós temos a primeira foto aí, nessa primeira foto de capa, ele está apresentando aí a questão dos conflitos em que os espanhóis e os ingleses tinham em relação aos outros locais. Nessa imagem aí está retratando a questão da negociação dele com outros povos, né? Com outros povos. Era da mesma forma que os portugueses? Eu acho que não, porque os portugueses, eles conheciam as terras primeiro, para depois eles começarem a negociar, fazer a troca de mercadorias. Os espanhóis, eles viam que os portugueses, eles já tinham conhecimento, então eles achavam o seguinte: se eles já foram lá, a gente também consegue ir, consegue explorar. Então essa aí é uma das formas que eles tinham de, no caso, explorar. Eles iam, iam atrás do caminho ali dos portugueses também. Nesse retrato aí é o retrato de Francisco Pizarro, uns aí que estavam à frente das grandes navegações espanholas. Então ele foi um grande marco aí para os navegadores espanhóis. Então ele conquistou várias colônias, ele conseguiu explorar vários locais, as suas técnicas de conhecimento também eram bastante desenvolvidas. Então, para a sociedade espanhola, Francisco Pizarro foi um grande marco. Então, o conhecimento dele era muito importante. Os espanhóis, eles iniciaram um processo de conquista aí na região do Caribe entre 1508 e 1511. As ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas.
Em 1519, atraído pelas notícias sobre a riqueza do império. Então, olha só aquilo que eu falei. Eles iam basicamente atrás ali dos portugueses, a questão da... você já explorou essa região, então eu posso ir lá explorar também. Eu ouvi falar que em tal lugar ali as riquezas é grande. Então, o conhecimento deles era baseado nisso. Então, na questão de não chegar e conhecer, mas de ouvir já direto e explorar. Então, por isso que a corrida, né, dessas navegações foi maior entre os portugueses. Ele vai falar que Azteca, né, o militar Hernández Cortés investiu na conquista desse império, o Império Azteca, que a gente conheceu também durante as nossas aulas anteriores de história. Outro fato importante para os espanhóis foi a disseminação de doenças desconhecidas na América. Então, a questão das doenças era uma coisa que atrapalhava bastante os colonizadores. Então, para os espanhóis, isso também foi um grande problema. Na América do Sul, Francisco Pizarro e Diego Alamargo iniciaram a conquista aí do Império atual Peru. Então, eram locais que para eles, né, o desenvolvimento dessas cidades, como elas já estavam bem desenvolvidas, para ele a questão do desenvolvimento não era tão grande, porque eles precisavam apenas colonizar, apenas fazer a colonização daqueles locais, a conquista de territórios. A exploração vinha depois, então a questão da colonização para eles era mais importante. Outra coisa, diferentemente também dos portugueses, certo? Nós temos aí também a Francisco Pizarro, que chegou em Cusco, na capital do Império Inca, em 1532. Aproveitou-se das disputas internas pelo poder e do uso de armas de fogo aí pelo exército espanhol para dominar a conquista e as principais cidades incas. Então, para ele a questão da colonização era importante. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e continuou sua campanha de conquista. Então, isso daí é só uma introdução do que a gente vai conhecer mais à frente. Então, a gente vai saber como é que foi, como é que se deu essa questão da colonização. Vamos trabalhar um pouquinho mais também, conhecer um pouquinho mais da questão da exploração dos portugueses, né? E dos espanhóis. Vamos falar do Tratado de Tordesilhas, o que foi o Tratado de Tordesilhas. A gente viu também em sala de aula, né, sobre essa questão do Tratado de Tordesilhas e vamos relembrar aqui também, certo? E aí nós vamos conhecer também a questão da exploração dos ingleses na América e também aí em outros locais, certo? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que todo mundo esteja acompanhando bem as disciplinas, né, desse período em que nós não podemos usar a escola, estamos aqui estudando pela internet. Gente, hoje a aula é de empreendedorismo relativa ao dia 7 de agosto. E na aula de hoje nós vamos continuar falando dos assuntos do livro, né, lendo aquelas histórias. A história de hoje é Dedicação é o Segredo da Vitória. Ele é o encontro 8, que está lá na página 20 e 21 do livro. E o que a gente compreende da história da Vitória? Primeiramente, ela se prepara para o recital, não é isso? E na noite em que os pais dela saem para jantar, ela fica treinando. Os pais delas têm um encontro e ela prefere ficar em casa, ela prefere treinar. E o pai dela dá um incentivo para que ela estude bastante. O pai dela tá feliz com isso. Então, assim, isso mostra o caráter da Vitória, um caráter de pessoa que se dedica. Isso mostra a estrutura da casa da Vitória, onde ela tem pais que apoiam ela para tudo que ela precisa. Então, assim, na vida e na vida de vocês,
vai ser semelhante. Vocês vão precisar se dedicar e, se necessário, vão precisar pedir o incentivo dos seus pais, né? Pedir a ajuda dos seus pais. Não é vergonha nenhuma. Família é para isso. Continuando a história dela, os pais de Vitória já estão de saída, né? Ela poderia ficar assistindo TV até tarde, podia ficar mexendo no celular. Ela poderia ficar fazendo qualquer coisa. Mas ela preferiu estudar. Ela preferiu estudar para se dar bem no recital que a professora dela colocou ela. Então assim, gente, para vocês mesma coisa. A lição é essa, de que dedicação é que traz resultado. Então espero que você se dedique bastante, né? A gente está vivendo um período complicado. É necessária a dedicação de todos. Nós que estamos aqui também estamos nos dedicando demais, fazendo o nosso melhor para que você possa ter acesso a várias informações. E, gente, informação tem lá na página 55, vai testar seu conhecimento, né? Se necessário, faça algumas pesquisas, vá lá, leia os enunciados, lá tem pequenos textos, pequenas histórias e responda o questionário que aparecer, tá bom? Agradeço a sua participação no 7º ano. Até a próxima aula.